Olá, colegas alimentaristas, aqui novamente para poder conversar um pouco mais sobre esse assunto relacionado com o sistema agroalimentar e com a forma de como você pode atuar dentro desse sistema. Em vídeos anteriores eu mostrei as oportunidades que tem no mercado, como você encontra essas oportunidades, e hoje nós vamos falar sobre os objetivos de atuar dentro desse setor agroalimentar e o que você pode desenvolver, tá, dentro desse sistema. Conhecer um pouco desse sistema, conhecer como é que ele funciona, o sistema é monstro mesmo, e como você vai se inserir dentro do sistema. Então vamos para a nossa vinheta e vamos conversar um pouquinho mais logo depois da vinheta. Bom, como eu falei com vocês, hoje nós vamos tratar sobre a questão de atuação dentro do setor agroalimentar ou agroalimentarismo, como atuar no agroalimentarismo. Tá? E eu digo agroalimentarismo porque a gente vai ver que é diferente, né, a visão que eu trago do alimentarismo, para que vocês possam atuar e desenvolver suas carreiras. Então, quais objetivos que eu trago hoje para vocês? Primeiro, eu quero proporcionar a vocês a possibilidade de atuar em todo o Brasil, seja no campo, seja na cidade. Então, se você atua em lugares onde tem zona rural, próximo, ou você é da própria zona rural, e você atua em cidades que estão com base agrícola, agropecuária, você pode atuar com essas pessoas que atuam no campo, os produtores rurais. Mas se você atua na cidade, em grandes centros, também você pode atuar porque os alimentos chegam lá e o sistema engloba essa parte da cidade também. Então, minha proposta para atuar no agroalimentarismo é atuar em todo o Brasil, em municípios menores, em municípios maiores, seja no campo, seja na cidade. Outra proposta que eu trago do agroalimentarismo ou do alimentarismo é que você vai obter uma distinção e reconhecimento profissional, porque não tem pessoas que atuam com esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês, tá certo? Então você vai obter distinção e reconhecimento profissional, essa é a proposta, com ótimos resultados financeiros, porque o reconhecimento profissional acarreta numa melhoria em termos de remuneração que você vai obter. Outro objetivo que nós queremos traduzir aqui e apresentar para vocês é você contribuir com um propósito. É um propósito que o alimentarismo ele prega, que ele denomina, que ele auxilia, desenvolve, que é de compartilhar conhecimentos, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, e vocês vão ter a oportunidade, de, a partir do momento que vocês forem se desenvolvendo dentro do alimentarismo, de compartilhar conhecimento com outras pessoas, de você nutrir amizade, vocês vão ver que vão entrar num grupo de pessoas que trabalham nesse setor e que isso gera uma relação de confiança, né? Então, esse desenvolvimento de nutrir a amizade, de você poder se aproximar em comunidades, né, é muito interessante. E, por fim, a nossa questão mais nobre que é alimentar pessoas. Então, nós trabalhamos com a área de educação, que é compartilhar conhecimentos, com a questão de relacionamento, que é nutrir amizades, formar grupos e comunidades, e alimentar pessoas, que é o ato mais nobre, eu creio, que nós podemos obter da nossa profissão. E, por fim, trabalhar em conjunto com profissionais de várias áreas. É necessário que você tenha esse conhecimento transdisciplinar. Tá? Então, se você atua na área do setor de produção de alimentos dentro das indústrias, por exemplo, você vai atuar provavelmente com engenheiro de alimentos, com tecnólogo de alimentos, dependendo do caso, com nutricionista. Se você atua no setor de logística, você vai atuar com colegas que atuam na parte de administração, na parte de a própria logística mesmo, estrutura, né, de cadeias de distribuição. Se você for atuar na área do campo, você vai atuar com agrônomos, vai atuar com veterinários, dependendo das áreas e das produções que forem lá desenvolvidas, com zootecnistas, engenheiros de alimentos, engenheiros ambientais. Então, é necessário que você tenha essa capacidade de conversar, mesmo você não tendo profundo conhecimento, com várias áreas e vários setores. E aí você vai trabalhar em conjunto com esses colegas do setor agroalimentar, tá certo? Bom, outra coisa interessante dentro dessa questão é você conhecer, então, como é que funciona aquilo que nós denominamos de agronegócio e os sistemas agroalimentares. O agronegócio, ele é uma cadeia, tá, de produção, tá, que a gente denomina no agro, né, que o pessoal fala, o agro, que vem do termo agronegócio, ele é todo esse elo das cadeias de produção que compõe o sistema agroalimentar. Então, ele é uma parte dessa distribuição que compõe o sistema agroalimentar atual. É a parte que pega desde aquela parte de insumos que você começa a adquirir, que o produtor começa a adquirir para poder ter a sua produção, até a parte do consumo. O que a gente traz do alimentarismo e do agroalimentarismo é que nós vamos, depois do consumo, nós aderimos à ideia de que esse sistema tem que ser enxergado com a visão do homem no centro, do consumidor. E aí adentramos também em outras questões relacionadas ao consumo, à nutrição, a questão de saudabilidade, que nós vamos discutir mais à frente. Então, nós vamos falar sobre
o agronegócio e os sistemas agroalimentares atuais, tá certo? Eu vou dar uma panorâmica para vocês, tá? Bom, esse daqui é um mapa, tá, do sistema alimentar global, tá? Essa Shift-N é uma empresa, né, que desenvolve mapas mentais, está sediada na Holanda, e ela disponibiliza esse mapa. Depois eu vou colocar no link a descrição de onde vocês podem encontrá-lo. E aqui ele traz um mapa mental, um diagrama do que seria o sistema mundial global, né, de produção de alimentos. Global Food System Map, mapa global do sistema alimentar, tá certo? E aí vocês podem ver que nesse sistema alimentar nós temos aqui a parte do que eu denomino de agronegócio, daquilo que a gente vai sintetizar de agronegócio que nós conhecemos, que é essa partezinha daqui, tá? Essa parte aqui, essa retazinha aqui que vai dos insumos, a produção, a distribuição até chegar ao consumidor aqui, é a parte que eu vou desenvolver com vocês, aprofundar com vocês. Mas vocês não podem perder o sentido que além dessa parte que faz o alimento chegar até a gente, tem uma parte depois disso daqui, que é a parte de como o alimento age no nosso corpo, como o alimento desenvolve saúde, que é uma outra parte que nós vamos trabalhar. A questão da alimentação e identidade também, que é a parte sociocultural aqui, e das variáveis que estão envolvidas em todo esse sistema, tá? As variáveis que também contribuem para esse sistema. Então aqui vocês têm a parte da questão da população, do número de aumento de população, então você tem que ter alimentos para o mundo todo, um mundo que está crescendo e se expandindo. Você tem a questão, como eu falei, sociocultural, aquilo que nós comemos e por que nós comemos. A gente tem a questão da segurança civil ou segurança alimentar, né? Ou segurança dos alimentos, também tem essa diferença que a gente vai discutir também, que são fatores que influem na produção. Nós temos que produzir alimentos seguros, nós temos que produzir alimentos que são consumidos naquela região, nós temos que produzir alimentos em quantidade maior. Nós utilizamos da tecnologia e da ciência, né, também para essa produção de alimentos, então nós temos que estar acompanhados por pessoas que pesquisam, que trazem, como no caso da Embrapa, por exemplo, trazem soluções para os problemas no campo, soluções científicas para esse problema que ocorre no campo, os problemas que ocorrem no campo. A questão econômica, né, o crescimento econômico, a questão de energia, né, a energia que se demanda para a produção de alimentos, né, e como você pode também produzir alimentos de forma mais barata, a logística, né, desses alimentos, tudo isso daí vai estar envolvido. A questão do meio ambiente, que hoje é uma questão que salta muito, a gente vai ter esse ano a COP30 aqui no Brasil, vai ser discutido isso. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, então nós temos que ter essa associação entre o meio ambiente e o desenvolvimento na produção de alimentos, tá? Os dois são direitos, né? Inclusive direitos constitucionais, e o direito humano à alimentação adequada, reconhecido, positivado em 2010 na nossa Constituição, ele está sendo muitas vezes afetado pela questão ambiental. Então, esse é um ponto de debate muito interessante, tá? E que envolve essa cadeia de alimentos aqui, tá certo? Outra questão é a resiliência do sistema, a capacidade de resistir. Nós tivemos a questão do Covid. E vocês lembram que as cadeias de alimento não pararam. Essa capacidade de resistir a alterações, sejam climáticas, sejam epidemiológicas, sejam questões de logística, guerras. A gente teve a questão da guerra da Ucrânia, né? A gente importa muito fertilizante, trigo de lá, e conseguimos, mesmo com o evento guerra, continuar a ter os alimentos disponibilizados, ofertados ao consumidor brasileiro. A questão da governança política, essa é fundamental. Acompanhar as decisões que impactam diretamente na produção de alimentos. Tudo isso daí vão acontecer em órgãos reguladores, então junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto ao Ministério da Agricultura, junto à Anvisa, dentro do Legislativo, dentro do Executivo. Então tudo isso são formas que nós temos que conhecer o sistema para saber onde nós vamos atuar. Esse é o objetivo que eu trago para vocês. E aí eu trago ali, olha a gente aqui, né? Onde a gente está dentro desse caldeirão, desse sistema enorme. Olha a gente aqui, bem pequenininho aqui, tá vendo? Então todo esse sistema que gira ao redor, gira para que nós consigamos ter alimentos, tá certo? Então marquem essa imagem, muitas vezes a gente vai recorrer a essa imagem para poder explicar e situar vocês dentro do sistema. Quando vocês estiverem meio perdidos, a gente fala, olha, volta para o sistema. Olha como é que é o sistema e olha onde você vai atuar.
Que aí você tem consciência de que há uma sinergia entre todas as camadas do sistema. É essa sinergia que o alimentarista, que o agroalimentarista tem que olhar. Não está sozinho, não basta olhar só o seu pedacinho, porque ele está integrado em todos os outros pedaços. E é isso que nós vamos desenvolver com vocês, tá certo? Bom, agora eu trago aqui do Dr. Marcos Fava Neves, ele tem um canal, Dr. Agro, né, um agrônomo profundamente conhecido dentro do setor do agronegócio, um esquema que ele elabora, inclusive, volto a repetir, vejam no canal do YouTube Doutor Agro, que é o do Dr. Marcos Fava Neves, ele trabalha, ele traz essa simplificação daquele pedacinho que eu mostrei para vocês dentro do sistema, sobre o agronegócio. Então, o agronegócio, como eu coloquei, está contido dentro desse sistema alimentar, tá? Então, o agronegócio ele coloca como uma cadeia, onde inicia com os fornecedores de insumo. Então, aqui nós temos fornecedores de insumo. Esses fornecedores de insumo, que são sementes, são tratores, são adubos, são defensivos agrícolas, entregam isso aos distribuidores cooperativas que vão vender ou revender isso, entregar ao produtor rural. Esse produtor rural vai utilizar esses insumos junto com a terra, junto com o trabalho, e ele vai desenvolver alimentos, produzir alimentos, tá? Que eles vão ser processados pelas agroindústrias. Então nós temos agroindústrias aqui. Essas agroindústrias vão processar minimamente ou completamente esse alimento. Então a soja ela vai ser produzida proteína de soja, vai ser produzido o óleo de soja, e outros produtos derivados. O milho vai ser transformado em cuscuz, vai ser produzido etanol, vai ser produzido vários outros tipos de produtos, né? Vai ser transformado em ração, que é um dos insumos que nós temos para a alimentação animal. Assim como a soja, a carne, normalmente o animal é abatido, né? Processado em peças ou em cortes inteiros para em casas de carnes ou embalado para ser vendido em mercados, supermercados. Então nós temos agroindústrias aqui, suco de laranja e assim vai. E as indústrias de alimentos, que já aprofundam nessa questão de transformação do alimento. Então, se você tem uma lasanha congelada, você já tem ali vários alimentos que vão ser compostos num prato para pronto uso. Então, você tem as indústrias de alimentos. Os alimentos que saem das agroindústrias, das indústrias de alimentos, vão para o varejo, ou vão para os food services, restaurantes, alimentações coletivas, restaurantes, fast foods e etc. Mercados, supermercados, varejo, né, no caso do varejo também, e ali elas vão ter esse acesso, essa venda diretamente para o consumidor final. Então vocês têm aqui o consumidor final, tá? E o consumidor final que é o que determina esse fluxo de alimentos, tá? Então nós temos aqui associações, organizações e provedores de serviços que vão fornecer e vão trabalhar em conjunto. Nós temos um fluxo de produtos e serviços, que é um fluxo que vem lá dos insumos, vai para os distribuidores, vai para os produtores rurais, vai para as agroindústrias, chega no consumidor final. Nós vamos tratar no alimentarismo além, quando chega no consumidor final, o que acontece depois, tá certo? E temos um fluxo de informações e recursos. Quem que determina o que vai ser produzido? É o consumidor. É ele que determina. Quem que paga por toda essa cadeia? É o consumidor final, que paga por toda essa produção. Então, o alimentarismo ele tem foco exatamente nessa questão do consumidor final, tá certo? Que paga e assume por tudo isso e tem um impacto também dessa cadeia produtiva de alimentos, ou a falta, ou a ausência, ou excesso, né, da produção. E no macroambiente, aquele sistemão, eu mostrei para vocês fatores que influenciam nessa produção. Então, aqui nós temos no macroambiente ambientes políticos, o ambiente regulatório, aquilo que determina de normas, como é que vai ser feita essa produção. Então, nós, como falei, temos o IBAMA, nas questões relativas a meio ambiente, à produção, nós temos a Anvisa, na questão dos produtos alimentares, nós temos o Ministério da Agricultura, Defesa Agropecuária, Inspeção de Alimentos, a questão econômica, quer dizer, como vai ser determinado o crédito para essa produção, como é que vai ser estimulada essa produção agrícola, a questão natural, como o meio ambiente, que tipo de meio ambiente você tem para produzir, para cada meio ambiente, para cada ambiente, perdão, você vai ter um tipo de produção. A questão sociocultural, quer dizer, o que as pessoas comem e o que elas podem comer, a acessibilidade a esse alimento, né? A capacidade de adquirir esse alimento, e a questão tecnológica, que é uma das questões que nós temos dado saltos, né, qualitativos aqui no Brasil, que é aquilo que você investe na melhoria e na qualidade da produção. Nós vamos parar aqui, vamos falar, continuar falando sobre essa questão
de como atuar no sistema, mas você já tem agora a primeira visão dos objetivos e como funciona o sistema agroalimentar. Então, sempre quando vocês estiverem perdidos e a gente estiver falando sobre algum assunto, recorram a esses dois slides, tá certo? O slide do Dr. Marcos Fava Neves aqui, do Dr. Agro, que ele fala sobre os agentes do agronegócio, sobre a cadeia de produção do agronegócio, e o outro slide, que é o slide anterior, que é sobre esse sistema agroalimentar. Então, quando vocês olharem, falarem, chegou a comida na mesa. Então, vocês vão estar aqui nessa partezinha aqui, né, das pessoinhas aqui, dentro desse grupo aqui como consumidor, olhando todo esse sistema que roda 365 dias por ano, 24 horas por dia para fazer com que o alimento chegue à nossa mesa. Tá certo? Então, guardem bem isso. Nós vamos nos encontrar em outros momentos. Eu vou disponibilizar também, peço para vocês que acompanhem isso que a gente está falando nas nossas redes, tá? No Instagram, no próprio YouTube aqui, no LinkedIn e no Facebook, tá? Deem uma clicada lá, curtam lá, e espero encontrar vocês em breve aqui para poder continuar conversando sobre esse assunto, sobre essa atuação no setor agroalimentar do agronegócio. Saudações alimentaristas a todos os colegas. Até breve.